A Bíblia diz que quando Deus levantou Moisés para tirar, resgatar o povo de Israel da terra do Egito, o Senhor mandou que ele fosse até Faraó, como todos nós sabemos dessa história. Eu não quero entrar por esse mérito. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel, ele saiu de dentro do Egito e foi para o deserto, Deus sempre o sustentou. Eu quero te dizer uma coisa: o deserto não mata a crente, o deserto fortalece o crente para que ele fique sustentado e fique de pé. Sabe por que eu estou dizendo isso? Não era para o povo de Israel ficar caminhando 40 anos, era só para caminhar alguns dias, mas pela desobediência eles ficaram rodando em círculo. Sabe por quê? Porque aquele que não obedece ao Senhor, ele acaba pagando preço. Aquele que não obedece ao Senhor, ele acaba passando por alguns perrengues, acaba passando por alguma dificuldade. Mas não é porque Deus quer te fazer, quer fazer você sofrer, não. É porque Deus quer te ensinar que o deserto é lugar passageiro, que o deserto não é lugar de você ficar, que Ele só te tirou do Egito, colocou no deserto para você aprender a ser sustentado e dependente totalmente dEle. Aleluia. E a Bíblia diz que o calçado no pé não envelhecia, crescia junto com o povo. A Bíblia diz que a roupa não envelhecia. Olha que maravilha. Ela crescia no corpo do povo. A criança já era colocada roupa, e a roupa ela ia crescendo, e é o quê? E não ficava velha. Sabe por quê? Porque quando Deus está no negócio, a coisa se renova dia após dia, não fica na mesmice. É por isso que foi criado esse evento de avivamento. Sabe para quê? Para você todos os dias ser cheio da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque além de Deus te dar novas roupas, além de Deus te dar novos calçados, Ele faz o quê? Ele renova. Sabe para quê? Para você entender que a tua vida é dele e que você carrega algo precioso na tua vida, que é a presença do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu de dentro do Egito, a Bíblia diz que eles ficaram de frente ao Mar Vermelho, eles passaram ao Mar Vermelho aos pés enxutos, e todos nós sabemos dessa história. E a Bíblia diz que Moisés, ele tinha uma vida constante de oração, ele tinha uma vida constante de busca ao Senhor. Moisés falava com Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Seja amigo dele. Amém, glória a Deus. Porque às vezes a gente acha tão lindo quando o pastor, ou quando a pastora, ou quando qualquer irmão está aqui na frente, aí diz assim: assim diz o Senhor, ou Deus me disse algo, e às vezes você fica impressionado. Aí de lá o Senhor está dizendo: eu também quero falar ao teu ouvido, eu também quero ter uma intimidade contigo, eu também quero falar ao teu coração. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor não é privilégio só de quem está no altar. A presença do Senhor, ela deve ser derramada em todo homem, em toda mulher, em toda carne, em todo ser vivente. Então essa noite, se você quiser que Ele derrame da sua presença na tua vida, abre os seus ouvidos, abre o teu coração, porque a presença do Senhor está sendo derramada nessa noite. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que quando, em uma dessas ocasiões, Moisés subiu ao monte para orar. Só que Moisés, quando ele subiu ao monte, ele não é igual a gente, que às vezes passa 2, 3 horas. Moisés subiu ao monte e passava dias e dias orando e ouvindo a voz de Deus. E algo que me chama a atenção, eu quero dizer nessa noite para os líderes e para o pastor Paulo, que o problema todo de Moisés é que às vezes o povo era muito inconstante. Moisés era amigo de Deus, mas Deus só tolerava o povo porque ele era amigo de Moisés. Olha que maravilha. Às vezes Deus tem tolerado o teu filho, o teu marido, que às vezes é desobediente, porque ele te ama, porque ele tem cuidado de você. E às vezes você está indo, às vezes você diz assim: mas meu Deus, o que é que está acontecendo? O meu amor por você não tem deixado que a tua casa seja destruída. O meu amor pela tua vida tem deixado a tua casa de pé. O meu amor pela tua vida não tem deixado o teu filho morrer, não tem deixado o teu marido perecer. Sabe por quê? Porque o meu amor é muito grande para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Moisés tinha ciência que existia uma terra que manava leite e mel. Mas só que Moisés,
ele não pôde ver essa terra, não foi porque chegou a idade. Porque Moisés, ele vinha com aquilo que Deus falava com ele, mas quando ele chegava diante do povo, ele começava a se irar. Porque o povo hoje queria, amanhã não queria. Hoje o povo, Deus disse assim: olha, não precisa você guardar comida para o dia de amanhã, porque o dia de amanhã eu visitarei vocês e mandarei novamente. Aleluia. E a Bíblia diz que o povo era tão desobediente que eles guardavam a comida, e quando eles iam ver, a comida estava cheia de bicho, a comida tinha apodrecido. Porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aquilo que Deus Ele te disse, se Deus te disse que ia te sustentar, se Deus disse que ia te manter, se Deus te disse que ia te continuar te sustentando, então continue com o teu coração obedecendo a Ele, porque Ele vela com a sua palavra para que possa cumprir. Amém. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o povo mesmo assim guardava comida. Mas o engraçado é que a presença do Senhor acompanhava o povo 24 horas. Como é, pastor? 24 horas, sabe por quê? Porque de dia tinha o quê? Uma nuvem, não deixando que esse sol de quase 42 graus, porque no deserto era muito pior. Então a nuvem de Deus, que era a glória do Senhor, vinha como nuvem e acompanhava ele de dia. Daqui a pele dele, olha que maravilha, Deus é tão cuidadoso, que ele não deixava nem que a pele do povo fosse atingida por causa dos filtros solares, dos raios solares. Então Deus visitava o seu povo durante o dia com a nuvem, e de noite, com o fio extremo do deserto, ele visitava o quê? Com a coluna de fogo. Você está entendendo? Você está entendendo? Além dele ser o guarda de Israel, ele é aquele que está com você 24 horas por dia, não te desamparando. Às vezes a gente tem mania de dizer assim: ah, mas Senhor, o Senhor me deixou, o Senhor me abandonou. Mas todos os dias Deus tem te dado vestígios de que Ele está contigo. Sabe por quê? Porque às vezes volta de manhã, mas Ele volta de tarde. Às vezes volta de manhã, de tarde, mas Ele sempre providencia para te dizer que Ele vela com a sua palavra para que possa cumprir. Ele não é como seu marido, Ele não é como o homem que mente, mas Ele vela com a sua palavra todos os dias para que você permaneça, continue firme, continue forte na presença do Eterno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte, Moisés demorou. E nessa ocasião, quando Moisés demorou, o povo sentiu falta de Moisés. Então juntou os irmãos, juntou a tribo de Corá e alguns homens, e reuniram assim: vamos reunir o povo e vamos criar algo para a gente adorar, porque Moisés não está aqui, Moisés nos abandonou, Moisés só fica lá. Meu irmão, a tua intimidade com Deus, muitas pessoas não entendem. E às vezes muitas pessoas questionam, porque ela só quer ser santo, ela só quer ser santa, ele só quer ser santo, ela só quer ser, ele só quer ser. Não importe com a opinião de ninguém, não, meu irmão. Importe com aquilo que Deus tem feito para a tua vida. Sabe por quê? Porque ninguém vai entender o teu chamado, ninguém vai entender o teu ministério, ninguém vai entender o que Deus tem para a tua vida. O importante é você saber do seu chamado. O importante é você saber que aquele que te chamou, Ele vai continuar te sustentando. Aleluia. E a Bíblia diz que Moisés demorou no monte, e o povo resolveu juntar os ouros e fazer um bezerro de ouro. Olha, Moisés não está aqui. O que está acontecendo hoje é que os altares estão cheios de bezerro de ouro. O que é isso, pastor? Muitos homens e muitas mulheres têm tomado o lugar de Deus nos altares de muitos ministérios, de muitas igrejas. Queremos ver Deus de alguma forma. Estão endeusando os homens, estão endeusando as mulheres. Deus só está aqui porque fulano veio, Deus só está aqui porque fulano prega demais, Deus só está aqui porque fulano canta demais. Deus, não é isso não, meu irmão. Deus sempre esteve no meio do seu povo, independente de qualquer coisa, independente de homem, independente de mulher. Se Deus não quisesse levantar juízo, se Deus não quisesse levantar Moisés, se Deus não quisesse levantar ninguém, se Deus quisesse matar Faraó e dissesse: olha, Faraó, a partir de hoje você vai morrer, Deus fazia porque o poder está nas mãos dele. Aleluia. Se
Deus não quisesse levantar pastor, Deus não levantava. Se Deus não quisesse levantar reis, Ele não levantava. Sabe por quê? Porque o poder, o trono está com Ele. E Ele é o governante de todas as coisas. Deus, aleluia. Mas só que Deus colocou um homem. E esse homem precisava de, sabe por quê? Que é líder. Você precisa estar cheio de Deus. Para você ser um líder, você não pode ser constante. Para você ser um líder, você não pode ter a sua vida pautada em coisas materiais. Você não pode viver no mundo físico, no mundo de Nárnia, no mundo de Alice das Maravilhas, não. Para quem é líder, você tem que viver numa vida de oração, numa vida de busca, numa vida de intercessão, numa vida de monte, numa vida de jejum, numa vida de oração. A Bíblia diz que Moisés era pesado de línguas, mas sabe que Moisés era manso, mas também quando ele se estressava, só Jesus na causa. Em uma ocasião o Senhor mandou que ele tocasse na pedra, mas só que o povo estava tão aperreado, ele foi lá e fez o quê? Bateu na pedra. Aleluia. E a Bíblia diz que ele sendo líder, ele precisava estar no monte, porque enquanto a gente fica no meio das pessoas, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Então Moisés tinha hora que ele precisava sair do meio daquele círculo para ouvir a voz de Deus em outro lugar. Ou seja, às vezes Deus tem te tirado de rodinhas, às vezes Deus tem te tirado de relacionamento, às vezes Deus tem te tirado de amizade. Sabe por quê? Porque Ele quer que você só ouça a sua voz. Porque você ouvindo a sua voz, Ele vai te contar os seus mistérios, Ele vai te contar as suas graças, Ele vai te contar as suas maravilhas. Glória a Deus, aleluia. Em uma dessas ocasiões, Paulo disse assim: olha, se eu fosse falar tudo que Deus me fala, os homens não iriam entender, porque Deus me fala palavras inefáveis. O que são palavras inefáveis? Palavras, irmão, misteriosas. Às vezes você vê alguém falando em línguas, às vezes você vê alguém, Deus usando alguém para outro alguém, e você fica se perguntando: o que é isso? É os mistérios de Deus, são as palavras inefáveis do alto do céu, que Deus derrama sobre alguém para que entregue a outro, para que o outro entenda que Deus importa, que Deus é com ele. Glória a Deus. E às vezes Moisés tinha que subir para o monte. Moisés não subiu ao monte para pedir vingança. Moisés não subiu ao monte para orar, para matar alguém. Moisés não subiu ao monte para querer, fazer qualquer outra coisa, não. Moisés subiu ao monte para ouvir a voz de Deus. Esse dia de congresso de avivamento, Deus separou, Deus colocou no coração dos pastores. Esse culto de avivamento não foi para você pular, não foi para você rodar. Esse culto de avivamento é para trazer os céus para dentro da igreja, é para trazer a presença de Deus para dentro da igreja. Esse culto de avivamento, meu irmão, é tão somente para você aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Esse culto de avivamento foi formado é porque os pastores querem, saber o quê? Que você aprenda a entender que enquanto você está na presença do Senhor, você precisa querer ter intimidade com o Pai, ter intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê? O Espírito Santo, ele não é privilégio de poucos. O Espírito Santo é privilégio de toda a igreja. De toda a igreja. Não é privilégio de poucos. O Espírito Santo é privilégio para toda a igreja. A Bíblia diz que nos últimos tempos ele encheria a sua igreja, que nos últimos dias ele encheria o seu povo. Mas sabe o que acontece? O culto de avivamento é um culto para quem acha mudança de dentro para fora, uma mudança interior para exterior. Não é uma mudança exterior, porque a mudança exterior é como capa, é como algo que você olha e diz assim: não, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, mas por dentro está totalmente do fora daquilo que Deus quer. Então o verdadeiro avivamento é a mudança de caráter, é a mudança de vida, é a mudança de história, é a mudança do interior, de dentro para fora. E era isso que Deus queria para o seu povo, era isso que Deus queria para o povo de Israel. Mas só que infelizmente o povo tinha saído do Egito, mas o Egito custava sair deles. O Egito custava sair do povo de Israel. Então Deus falou com Moisés. Em uma dessa ocasião, o Senhor foi lá e deu a tábua.
E nessa tábua tinha os 10 mandamentos. E como eu disse, o povo juntou os seus ouros e construiu um bezerro de ouro. Eles fizeram uma festa muito grande. E lá colocou o bezerro de ouro no meio. E a Bíblia diz que elas dançavam, clamavam, adoravam. Sabe por quê? Porque a presença de Deus não é algo apalpável. Aleluia. Não é algo físico. O povo não entendia que Moisés não vivia por vista. Você está na presença do Senhor, não é você viver por vista. Você está na presença do Senhor, não é você viver por apalpação. Eu estou vendo a Bíblia. A coisa com Deus é diferente. A coisa com Deus é por fé. A coisa com Deus, eu não vejo, mas sinto. Eu não vejo, mas eu sinto a sua presença. E a Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte, Moisés ficou pasmo. Porque ele falou assim: meu Deus, tem ali uma coluna de fogo, a presença de Deus aqui com a gente, e o povo se perguntando aonde é que Deus estava. Verdade, Senhor. Tem pessoas que Deus tem te mostrado diariamente que Ele é com você, mas mesmo assim você custa em acreditar que Ele está do seu lado fazendo alguma coisa por você. Tem livramento que você não vê, tem livramento que você vê. Deus tem te dito que Ele tem estar com você nos mínimos detalhes. Glória a Deus. Será que hoje você acordou e você decidiu estar hoje aqui? Mas o inimigo também, ele planejou para que você não estivesse aqui. Mas Deus, em sua graça e infinita misericórdia, falou assim: não, eu sou guarda do meu povo, então não deixarei que nada aconteça com ele, porque hoje é dia de ele ouvir a minha voz, hoje é dia de ele ouvir minha palavra. Algumas pessoas chegaram aqui e falam assim: meu Deus, hoje o dia foi atribulado, hoje eu estou cansado, hoje eu estou exausto, hoje se eu pudesse eu estaria aqui, mas Deus te trouxe aqui, sabe por quê? Ele está dizendo assim: a minha presença te basta, a minha presença te sustenta, a minha presença te preenche, a minha presença vai fazer o que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor. E a Bíblia diz que quando Moisés desceu, o povo estava lá dançando com o pandeiro e aí mandando brasa. Moisés foi lá, quebrou a tábua de pedra, porque ele ficou indignado. Mas não é aí que eu quero entrar. E a Bíblia diz que até a terra abriu e engoliu bem um monte de gente. Diga para seu irmão: Deus ainda mata. Deus ainda mata. Diga: Deus ainda mata. Deus ainda mata. Ele não abre terra, mas coloca no leito. Deus, ele não abre terra, mas ele pode causar algo. Ele coloca a doença. Mas, o quê? Ele coloca, ele permite que você seja atingido por uma seta. Que Deus é esse? É o Deus que não quer e não vai te perder. Aleluia, glória a Deus. Ele te ama tanto. Ele te ama tanto. Ele te ama tanto, tanto, tanto. Que ele diz assim: se for para te perder, eu prefiro te preparar e te lavar. Porque você tem mais serventia na minha presença do que no mundo. Glória a Deus. Aleluia. Glória. E a Bíblia diz que quando terminou toda aquela confusão, Deus novamente falou com Moisés: não, Moisés, eu quero que você vá ao monte e dessa vez você não traga ninguém. Você agora vai esculpir 2 pedras. Você vai fazer 2 tábuas de pedra, porque eu vou novamente te dar a mesma palavra para que o povo entenda. E a Bíblia diz que Moisés foi e esculpiu as 2 tábuas de pedra e subiu novamente ao monte Sinai. Deus falou assim: Moisés, não vá com ninguém, porque às vezes Josué, às vezes alguns sacerdotes, às vezes algumas pessoas ficavam no pé do monte esperando que Moisés se acampava ao pé do monte enquanto Moisés estava lá em cima. Mas Deus dessa vez fez diferente. Deus queria só que Moisés subisse ao monte. E a Bíblia diz que Moisés vai sobre o monte de madrugada, ele acorda. O segredo não está na madrugada. Porque às vezes eu vou orar de madrugada porque afinal melhor. Não é, não é. O segredo não é a madrugada. O segredo é você se dispor
para você estar acordado na madrugada, porque na madrugada o sono é mais gostoso. É na madrugada, meu irmão, que você está rolando para o outro lado, para você pensar em acordar no outro dia. Então, a coisa não é na madrugada, a coisa é o sacrifício com Deus. Porque às vezes você quer ter tudo de Deus, mas você não move uma palha, você não vai à igreja, você não lava o banheiro, você não se dispõe para nada na igreja. Então, pelo amor de Deus, meu irmão, se você quiser algo para o Senhor, comece a se dispor, comece a fazer alguma coisa na hora do Senhor. Não queira só estar em destaque, não, porque às vezes você acha que só tem o microfone na mão. Ah, porque Deus está comigo. Mentira! Aleluia. Eu nem sempre estive com o microfone na mão. Eu nem sempre tive a oportunidade na igreja. Eu comecei de baixo. Meu nome era colher de pau dentro da igreja. Sabe por que era colher de pau? Porque eu gostava de estar envolvido em tudo. Minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 5 anos de idade. Então eu sempre quis estar dentro da igreja. Eu sempre quis estar envolvido com as coisas do Senhor. Sabe por quê? Porque eu sempre aprendi que quanto mais eu me envolvo nas coisas do Senhor, eu não tenho tempo para o mundo. Quanto mais eu me envolvo, minha mente, o meu coração, o meu corpo nas coisas do Senhor, eu não tenho tempo nem morada para ser a minha mente ser oficina das coisas de Satanás. Porque eu sempre quis me envolver. Eu sempre quis limpar a igreja. Eu limpava o banheiro, eu limpava a igreja. Os irmãos têm ideia, a chave da igreja ficava na minha mão. E eu era o que? Eu acho que eu tinha 10, 11 anos de idade. Eu já tinha responsabilidade. Então eu cuidava do jardim da igreja. Não tinha às vezes nada para fazer no jardim, mas eu gostava. Às vezes eu chegava na casa de alguém, via alguma planta bonita, via alguma coisa bonita. Eu dizia, você me dá pau para no jardim da igreja? Então todos os dias eu sempre tinha alguma coisa para fazer. E teve um dia que o Senhor, eu estava cuidando do jardim da igreja. O Senhor falou assim, olha, enquanto você estiver engajado, enquanto você estiver interessado naquilo que é meu, naquilo que é minha, porque às vezes a gente acha que presença de Deus é só quando você canta. Você acha que presença de Deus é só quando você prega. Você acha que presença de Deus é só quando você está com o microfone na mão fazendo alguma coisa. Não. Presença de Deus é quando você cuida das coisas do Senhor. É quando você limpa uma cadeira. É quando você tira uma aranha do teto. É quando você chega na igreja, bota uma água no bebedouro. É quando você chega na igreja cedo, né? Liga o som e não sei ligar, mas pastor me ensine. Ah, pastor, eu não sei como é que ela luta com isso. Pastor me ensine. Isso que é a presença de Deus na vida do homem e na vida da mulher. Aleluia. Então eu sempre quis estar. Para os irmãos terem ideia, eu ia para a Santa Ceia. Quando minha mãe terminava de tomar o cálice, eu colocava o dedo dentro do copo, porque eu queria saber o que era o sangue do Cordeiro de Deus. Eu pegava as migalhas. Às vezes minha mãe estava lá distraída, eu pegava um pedaço do pão, porque eu queria experimentar o que era a carne do Cordeiro de Deus. Aleluia. Eu sempre quis estar envolvido naquilo que é de Deus, porque eu sempre soube que quando eu estivesse envolvido nas coisas de Deus, eu teria 100% da confiança de Deus e teria 100% da presença de Deus na minha vida. Aleluia. Hoje, teve um dia que eu parei para analisar e digo, meu Deus, hoje eu não sou nada comparado ao ato de alguns anos atrás. Porque eu subi a monte, eu desci a monte, eu era culto matutino, tudo que tinha eu estava, tudo que tinha eu estava, era oração, era isso, era aquilo. E quanto mais eu estava envolvido, mas Deus me falava. Eu não estou dizendo profecia, eu estou dizendo revelações. Quanto mais eu ia envolvido nas coisas do Senhor, mas eu via os céus abertos por dentro. Você está entendendo? Moisés só via os céus abertos por dentro, porque ele era amigo de Deus. Então ele perdia o tempo dele com Deus. Ele perdia o tempo dele gastando na presença do Senhor. Não pega seu tempo só no trabalho, não pega seu tempo só com seu filho, não pega seu tempo só com seu marido. Pega seu tempo se gastando na obra, na igreja, na presença do Senhor, porque nos últimos tempos você terá a recompensa da presença do Deus vivo. Glória, aleluia. Aleluia. Vamos adiantar. E quando Moisés subiu ao monte, o Senhor falou, olha Moisés, eu vou passar. Mas só que engraçado, eu já quero quase encerrando.
Moisés era amigo de Deus, ouvia a voz de Deus, mas ainda não tinha visto a sua face. E o mais engraçado, todos os dias eu pergunto: Senhor, como é a sua face? Deus, como é que o Senhor é? Porque eu queria te ver, eu queria te enxergar, eu queria saber como é que o Senhor é. E nessa ocasião Moisés falou: eu queria te ver. Mas Moisés, você já não é meu amigo? Você não já ouve a minha voz? Você já não tem a minha presença com você? Sabe o que eu aprendo com isso? Quanto mais você tem de Deus, quanto mais você busca, mais você recebe. Amém. Quanto mais você busca, mais Ele vai te dando e você recebendo. Aleluia. Aleluia. Eu não tinha alguns dons. Eu já nasci no dom do louvor. Mas alguns dons foram chegando. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 14 anos de idade. E alguns dons foram chegando depois, na minha busca. E o que eu acho engraçado é que Moisés não parou em só ouvir a voz de Deus. Moisés não parou em só ser amigo de Deus. Ele era amigo íntimo de Deus. Só ouve a voz de Deus que é amigo íntimo dele. Só ouve os seus mistérios que é amigo íntimo dele. Eita glória. Moisés não se contentou com... Às vezes a gente se contenta só com este culto. Quando você chegar na tua casa, busque mais. Quando chegar na sua casa, ore mais. Quando chegar na sua casa, não se prenda só a este culto. O culto aqui é só complemento daquilo que você tem buscado. Porque o culto aqui só é 2 horas de relógio, 2 horas e meia mais ou menos. Mas às 22 horas e pouca, o que é que você tem feito nas 22 horas e pouca com Deus? E é dentro dessas 22 horas e pouca que você tem, é que Deus quer te visitar, Deus quer te encher, Deus quer falar com você. Ele quer transbordar na sua glória, Ele quer transbordar no seu poder, Ele quer que você ouça a sua voz e você fale com Ele e Ele com você. E Moisés falou: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória, mostra-me tua glória. E o Senhor falou: Moisés, você está louco? Se você me ver, você vai ter que morrer. Mas só que eu vou fazer uma coisa com você, Moisés. Eu vou passar e você vai poder me ver de costas. Olha. Deus, aleluia. Oh, glória, aleluia. Moisés, você não vai me ver, mas você vai ouvir as minhas pisadas aqui no monte. Moisés, você não vai me ver, mas você vai sentir quando eu passar aí. Moisés, você não vai me ver, mas quando eu passar, você vai sentir as minhas pisadas aí que você vai. Aleluia. E a Bíblia diz, igreja, que Moisés, quando a glória do Senhor desceu sobre o monte, Moisés começou a adorar a Deus. Começou a glorificar e pedir perdão pela iniquidade e transgressão do povo. Ele falou: o Senhor é tão poderoso, o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tardio em irar-se, e a sua misericórdia vem de geração até gerações. O Senhor perdoa os filhos dos filhos aos pais, da primeira até a 4ª geração. O Senhor tem sido conosco, aleluia. E a Bíblia diz que quando o céu se abriu, a Bíblia diz que a mão do Senhor, olha, guardou Moisés. E a Bíblia diz que ele começou a andar no monte. Olha que coisa, olha que algo interessante. E é sobre isso que eu quero dizer nessa noite. O céu dessa igreja está aberto. Desde o início que eu cheguei aqui, cheguei sentado porque eu sou louco. Mas eu vi aqui a pastora cantando que você precisa ter o avivamento dentro de você. Você precisa trazer a presença de Deus para a terra. Você precisa trazer a presença de Deus para a terra. Você precisa trazer a presença de Deus, né? Para aqui, para este ambiente, para aqui, para este lugar. E a Bíblia diz que quando
A mão do Senhor guardou Moisés. Ele ia passando e Moisés querendo ver. Enquanto a Bíblia diz que quando o Senhor passou, Moisés não conseguiu ver a sua face, mas Moisés conseguiu. A Bíblia não relata de que forma, só fala que Moisés viu o Senhor de costas, mas não fala qual era realmente as costas, se era largo, se era pequeno, se era grande. Ele não fala. E eu lendo essa palavra, eu tive uma experiência com Deus lá na cozinha de casa. Eu disse assim: Senhor, já que Moisés viu, eu também quero te ver. Já que Moisés viu, eu também quero ver a tua face aqui comigo. Eu estava na cozinha de casa sentado, ouvindo a palavra e ouvindo o louvor. De repente, eu vejo a cozinha. Você me mostrou uma fumaça. E eu via a porta da frente estava aberta. Eu via como se um homem entrasse dentro de casa e fosse até a minha direção. Mas eu não via a sua face, eu não via o seu rosto, mas eu via que vinha um homem até a mim. E ele me tocava. E eu começava a me tremer, eu começava a estremecer. Eu falava: Senhor, que glória é essa? O Senhor falava assim: olha, Moisés, ele foi santo, Moisés foi meu amigo, ele não viu. Mas eu quero te mostrar, o Senhor fala assim: mas eu quero te mostrar que nesta tarde, que o poder que estava com Moisés não era só limitado a ele. Eu vim te mostrar que nessa tarde, meu filho, que eu também posso te visitar, que eu também posso descer a minha graça, que eu também posso descer o meu poder sobre a tua vida. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Ele me canta da chuva. Sobre a